Oi, gente, boa noite. A gente está retomando aqui a live, teve um probleminha técnico, mas continuando, a gente está aqui para receber três convidados muito especiais, que é a Marina Caron, a Silvia Macedo Chiarelli e o André Trindade. E eu vou chamar eles aqui para entrar agora para a gente ter uma conversa sobre educação somática para crianças. Então eu vou chamar aqui. Olá, Oiê! oi. Saímos e voltamos, é isso? Agora foi, hein? Sim. Estamos conseguindo muito bem. Bom, Quando Voltamos. você gente. caiu, eu me apresentei. Não sei se você quer que eu refaça ou se a gente segue, na verdade. Quais Ah, foram gente, acho que a gente pode refazer para ouvir direitinho, pra gente. você preferiu? Tá, então tá bom. Então pode falar, Marina. Foi rápido. Sou a Marina Caron, sou uma pesquisadora de corpo, sou formada em documento infante. Integrei o estudo Nova Dança. Ainda tá ruim meu áudio, gente? Nossa, então complicou. Agora, estamos ainda com problema? Ele ainda tá um pouquinho abafado. Não sei, talvez seja algo na conexão. Então, Pablo, Pode. Então acho que enquanto a Marina consegue resolver esse probleminha técnico, a gente podia passar para André, para Silvia se apresentarem. Aí, pode falar, Silvia. Então Quem é tá. você? Eu sou a Silvia, acho que eu sou mais conhecida como Silvia da Alecrim, porque eu fundei, junto com um grupo, fundamos a escola Alecrim na Zona Oeste de São Paulo há 38 anos. Então, eu já sou mais Silvia da Alecrim, até quando eu atendo o telefone, às vezes eu falo isso. Quem é Silvia da Alecrim? E a ideia da escola é que a gente pense a educação literalmente da cabeça até o dedão do pé, como eu pus na bio curtinha, né? Escola não é só conteúdo, mas é corpo, é emoção, é afetividade, são princípios, são valores. E é isso que a gente tenta praticar isso diariamente na Alecrim. Que legal. E André, se você pudesse apresentar também, para a gente saber um pouco mais de você. Eu não tô te ouvindo, para mim tá mudo. ai, meu Deus do céu. Tá. Espera um minutinho, eu vou pegar aqui. Tá bom o negócio? Agora voltou, agora tá melhor. É, pronto. Então vamos lá. Então eu vou ficar onde tá bom. Sou o André Trindade e sou bailarino, tenho uma longa história na dança. E junto com a dança, sou psicólogo também, e junto com a dança e com a psicologia, eu desenvolvi um trabalho nas escolas, um trabalho de educação somática, né, como a gente está hoje chamando, para as crianças. Esse trabalho ele se tornou um livro, né, chama Mapa do Corpo, e o conto dessa experiência escolas, trazendo o corpo. E tem outro livro, que é o livro do 0 aos 3 anos, e que dá uma importância muito grande para o movimento, no desenvolvimento das crianças, em todas as áreas, no desenvolvimento da vida social, no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento da cognição, do aprendizado,
aprendizado, por isso a minha ideia é de levar o corpo para dentro da escola. Uhum. Na sala de aula e na escola. Legal, obrigada, André. Marina, se quiser retomar para a gente ouvir. Você tá me ouvindo, Rubia? Tá? Tô, agora tô. Tá? Então tá bom. Eu estou aqui. Me Aí, apresento novamente, é isso, Rubia? pode se apresentar assim para o pessoal que está chegando agora. Gente, eu sou a Marina Caron, sou autora de Corpo Transborda, que é esse meu último livro. Então, eu estou contando que eu sou pesquisadora do corpo, sou bailarina, formada em dança no Encanto, integrei o Estúdio Nova Dança e acompanhei o Nova Dança por mais de 15 anos. Fiz especialização em dança contemporânea no Lecoix em Londres. E toda a formação entre redes com André Trindade e Paulo Figueiredo. E aí comecei a trabalhar com criança na Escola Viva e hoje na Escola Alecrim e com artistas da cena no Escola Helena. Esse livro é fruto do meu mestrado, que eu defendi ano passado, que a editora Sumos publicou, e é um livro sobre a expressão corporal para o artista da cena e a expressão corporal da criança dentro da escola. Espero que eu não fale muito. Marina, eu consegui te ouvir, mas o pessoal tá falando que o som tá bem baixinho. Eu não sei se você tem algum fone de ouvido, alguma coisa assim que acho que ajuda mais a aproximar o microfone. Bom, enquanto isso, acho que a gente pode ouvir um pouco sobre o trabalho da Silvia, o trabalho de corpo, o movimento na Alecrim e as questões da retomada presencial, a questão da pandemia, como que isso afetou, né, a aprendizagem das crianças e como que a educação somática pode ajudar, né, pode servir ali como um suporte, né, para essa retomada, principalmente. Tá. Bom, como eu falei, né, a gente pensa a educação, a formação integral, né? Então, o corpo é fundamental. Isso a gente, na educação infantil, em geral, essa é uma questão muito tranquila para as escolas, né? As crianças brincam livremente, tem bastante espaço externo, muita brincadeira na areia, tal. E as questões começam a mudar com a entrada no ensino formal, né? no ensino fundamental. E aí tem um senso comum que parece que o desenvolvimento fica só da cabeça para cima, né? Só cognitivo, sem mais nada, né? Só conteúdo, só as disciplinas clássicas e tal. A gente pensa que não, né? A gente pensa que o corpo é atravessado por todas as aprendizagens que vão acontecendo. E por isso a gente tem um trabalho que faz parte da grade curricular corporal, de dança, de música, de yoga, semanalmente, além de outras coisas, né? De um tempo maior de intervalo, de uma liberdade para as crianças continuarem ficando descalças, andando descalças dentro da escola e tal. Na pandemia, ou agora, né, na retomada, ainda na pandemia, mas já com uma normalidade um pouco maior, o que a gente tem notado assim, é que acho que as crianças passaram 2 meses, 2 anos, dentro das casas, algumas, né, conseguiram ter quintais ou ir para fora de São Paulo, mas a grande maioria em apartamentos, tendo aula pelo Zoom, então só no quadradinho, né, existindo só daqui para cima. E a gente sente uma desorganização corporal enorme. Eles cresceram mais do que eles perceberam que eles cresceram. Em geral, os adolescentes já
aí esse trabalho todo da Marina, da Gisele, do Ciro, dos professores, vai organizando isso melhor. Vocês me ouviram? Ah, legal. Sim, sim. Ah, Queria ouvir também um pouquinho sobre o trabalho do André e a importância do trabalho corporal, expressivo dentro da escola, né? E o corpo da criança nesse momento pós-pandemia, qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Como que a gente pode falar sobre isso, enfim. Então, é uma longa estrada, né? Tem uma longa estrada. Meu trabalho dentro da escola começou em 1997. E nessas primeiras propostas foi como a Silvia estava falando, para educação infantil, aonde o corpo ainda tem espaço, né? Tem ainda lugar, né? E olha que interessante, nessa época eu fui chamado por questões que não eram necessariamente corporais, né? Aqueles professores, aquelas escolas, aqueles educadores percebiam que as crianças naquela época, portanto, muita gente que está assistindo a gente agora viveu essa geração, já tinham uma questão de concentração, de falta de atenção bastante importante, né? Tinham também, naquela época, a gente que vem acompanhando, então, né, essas gerações há mais tempo, uma questão de aumento de agressividade. Quer dizer, ali a ideia da violência, da competição, da brutalidade já estava começando a aparecer. Eu estou falando de 97. E, junto com isso, uma questão postural muito desorganizada. Novos novos paradigmas, novos desafios, enfim. E nesse momento, essa escola, que é uma escola bastante conhecida em São Paulo, Lourenço Castanho, naquela época, e depois a Escola Viva, enfim, outras tantas, mas me chamou para um trabalho, ou seja, o trabalho nosso de corpo, ele dá conta de aspectos que vão além do próprio corpo, que são aspectos das relações da criança no mundo. Ela é atravessada pelo corpo, e não só a criança, mas o adolescente também. E eu concordo com a Silvia de que isso vai se empobrecendo, vai ficando mais pobre, porque a vida acadêmica vai sendo assim abarrotada de conteúdos, e de conteúdos que excluem a experiência corporal da criança, né? O que é um grande erro, porque o nosso cérebro ele tem duas maneiras de aprender. Ou ele aprende fazendo, né? Então são os aprendizados implícitos, andar de bicicleta, enfim, tantas coisas que a gente aprende ao fazer, né? E isso não termina na primeira infância, isso permanece, permanece. E outro tanto que a gente aprende por entender regras e funcionamentos, né? Esse conteúdo que a escola se apoia também é uma forma importante. Decorar, aprender, saber responder, tudo aquilo que eu posso entender como lógica. Mas fica de fora toda a experiência do corpo. E agora, então, para fechar essa tua pergunta e ligar com o que a Silvia falou, agora a gente viu, e está começando, eu falo que a gente está começando a recolher caquinhos, os caquinhos, que nem desenho animado, do que foram esses 2 anos, né, para todos nós. Mas duas populações importantes foram as mais atingidas: crianças e adolescentes e idosos. São as duas populações muito atingidas, né? E o quanto a experiência do corpo, né, que eu falo, as entradas e saídas, os recreios, né, a possibilidade de viver corporalmente com o professor, de aprender com os alunos que estão do lado, né? Então, toda essa experiência do corpo, ela tem repercussões na vida social, está mais difícil para todo mundo retomar, mesmo na faculdade, mesmo na faculdade. Eu sou psicólogo, eu acompanho jovens, né? Em qualquer área
né? Existe um desejo enorme de voltar para a escola e voltar a conviver, mas socialmente está difícil, academicamente, cognitivamente está difícil, né? Emocionalmente está difícil, né? E isto, agora eu vou encerrar um pouco a minha fala para abrir também para a gente avançar, mas a minha proposta sempre foi, agora é muito mais importante, de que o movimento, de que o corpo, de que as ações cooperativas, não só competitivas, não só o corpo competitivo, mas o corpo que convive, que se organiza em roda, que entra em ritmo, que se toca, agora está difícil, né? Não pode tocar diretamente, mas que pode se tocar indiretamente, né? Esse corpo da convivência e da presença em si me parece fundamental, portanto, o trabalho dos bailarinos, dos educadores somáticos é fundamental. Isso que você está falando agora, isso que você trouxe na sua fala, conecta muito com um assunto que a Marina traz muito, né? Que é a educação somática como essa formação integral da criança, né? Marina, se você puder falar um pouco mais sobre isso. Vocês conseguem me ouvir, Rubens? Está baixinho. Eu tô ouvindo, tá um pouco abafado, mas eu tô ouvindo. Infelizmente, eu não vou conseguir resolver melhor que isso, assim. Mas acho que vou tentar falar mais alto e seguir, né? Eu acho que uma preocupação minha, e que conversa com o que a gente está conversando, com bailarinas, era de que o trabalho de corpo devia acontecer dentro da sala de aula e não numa escola de dança como uma optativa. Primeira coisa aí. A outra era que eu achava também que não tinha que ter um código de dança, porque o código de dança ele refere a uma habilidade motor específica e ele pode servir a alguns corpos e não a outros, né? E era muito importante que a gente fizesse um trabalho que conseguisse juntar meninos, meninas, idades diferentes, habilidades diferentes. Então, todo esse suporte que a gente está chamando de educação somática, essa área de conhecimento, que se interessa pelo movimento, pela consciência profunda do corpo, que trata da organização do corpo, ajudava a gente a ter uma estrutura em aula comum a todas aquelas crianças. E a partir dessa estrutura comum, é que a gente ia conseguir, né, trabalhando exatamente as sexualidades. Eu acho que essa é a grande beleza desse trabalho, né? Então, todas as aulas começam no estudo mesmo anatômico, depois numa exploração particular daquele estudo, daquela relação do corpo, e terminam na relação entre corpos. Então, nesse sentido, pós-pandêmico, eu sinto que a gente priorizar a relação entre eles, mesmo ainda, né, como bem disse o André, sem o toque, né, de olho no olho, a escuta do outro, é muito, muito importante. Então, a gente aumenta essa possibilidade de comunicação, que já está no Bíblia Brincar, que a gente já vê lá no parque, mas que a gente também consegue, dessa maneira, ir trazendo mais e mais conhecimento para as crianças, né? Então, eu queria frisar isso. Quando você traz um esqueleto para a sala de aula, por exemplo, não só você está dando informação técnica, né? Aquilo é o seu outro, a sua engrenagem, como você também está induzindo uma série de imagens que nos ajudam no exercício da imaginação, do simbólico, da criação, porque na criança isso acontece muito amalgamado, né? Então, até aqui no capítulo do livro, eu relato isso. Quando eu trago 2 dias para a sala de aula, o que eles veem, o que eles brincam, o que eles imaginam, até a gente chegar realmente no que seria anatomia, né? Então, acho que é um trabalho que promove essa integração de um conhecimento interno, de uma exploração pessoal e de uma possibilidade de evolução, que está um pouquinho muito nesse momento, né? Sim, e você desenvolve esse trabalho na Alecrim, né? Que é a escola que a Silvia aí desenvolve e tá por trás. E queria saber um pouco mais como esse... Oi? Como que é? Alecrim é a escola dos sonhos. A escola dos sonhos, eu queria ter estudado na Alecrim.
Queria saber um pouco mais como funciona, como que vocês pensam essa proposta, né? Vou falar um pouquinho, Silvia, que é de carona com você, tá tudo bem. Bom, a gente pensa essa atividade, como eu falei, né, na grade, não são, a gente tem outras atividades extracurriculares, outras atividades que também envolvem movimento, mas essas são curriculares, fazem parte do currículo das crianças, igual às aulas de português, igual às aulas de matemática, as aulas de história, enfim. Então, uma vez por semana, as crianças ficam no contraturno, isso no Fundamental 1, né, de segundo ao quinto ano, ficam no contraturno, almoçam na escola e tem as oficinas no outro período. Com os adolescentes, a gente mantém aulas de dança também na grade curricular, né? Aí é dentro do período e tal, mas na grade curricular. Com essa ideia do movimento, da criatividade, da expressividade e do autoconhecimento, né? Acho que é importante dizer também, fala, André, só fazer um adendo rapidinho. A Alecrim é uma escola pequena, então a gente tem um diálogo muito grande entre professoras e professores, né? Então, a gente tem também uma extensão de todo o trabalho que acontece dentro, por exemplo, de uma aula de expressão corporal, para uma brincadeira de quintal, para um momento de intervalo, para uma entrada em sala de aula, né? Então, acho que essa maneira integrada da gente pensar a escola acontece na prática porque é possível, porque são turmas pequenas, porque os alunos que entram na Alecrim não saem nunca mais, então ficam com a gente muitos anos, que acaba tendo muita intimidade, conseguindo acompanhar o processo, né? O fato, como eu falei, escola de sonhos, eu digo o seguinte, o fato de uma criança ter um trabalho específico de expressão corporal do segundo ao nono ano é um privilégio imenso. Eu não conheço essa escola que tem isso, né? Então, realmente, uma equipe de professores, a gente já falou deles, né? Maria José, professora do quarto 5, do Ciro Godoy, do sexto ao nono, André, Paris, Márcio, Diogo, que vão acompanhando essa criança, né? Então, a gente tem a chance também de desenvolver e de incentivar isso que eu estou chamando de manifestação, gosto desse nome, né? Como eu gosto de transbordamento. Legal, André queria falar. O teu som, Renato. Fica assim, É o som. não muda, agora teu O som som apareceu. Nossa, a gente estava fazendo leitura labial, agora a gente está Leitura conseguindo te labial. ouvir, Ai, basicamente. gente, Mas muito bom. a gente teve uma conversa antes, né, Silvia e Marina e eu, que foi muito boa, que durou muito tempo, né? E eu também gostaria de ter estudado na Alecrim, né? Mas eu não tenho idade para isso. Mas o que eu queria dizer, que eu acho que importa também para todo mundo que está ouvindo, é que essa é uma urgência, não só para uma escola que tem condições de, vamos dizer, administrar todas vamos dizer, de administrar-se, né, com sabedoria, como o Alecrim faz, mas para escolas grandes, pequenas, públicas, privadas, né? O lugar do corpo não é uma exclusividade de uma escola especial, né, como a Alecrim. A Alecrim pode ser um exemplo muito importante, mas o que eu penso é que o corpo deveria, e é a minha proposta, atravessar, né, todas as experiências, quer dizer, grande parte da rotina da criança, né? E eu já sou mais não utópico, porque eu acho que é bem possível de fazer, mas idealista ou exigente num plano maior. Eu acho que as crianças chegam num turno muito cedo, normalmente na escola, não deu tempo nem de acordar,
é tudo muito atropelado, desde a hora que elas acordam, se vestem, tomam café da manhã, tomam condução e chegam muitas vezes com os celulares nas mãos e são jogadas numa sala de aula, jogadas mesmo, sobre cadeiras, onde elas vão ficar 4, 5 horas. Isso na verdade, é quase é contra a saúde. E, além de ser contra a saúde, é contra a própria educação. Então, a minha ideia era de que sim, que os primeiros 20 minutos deveriam ser dedicados ao corpo de uma maneira geral, né, com a presença dos professores de sala de aula. Né? As crianças entrariam, deixariam seu material na escola, deixariam seu telefone celular dentro da sala, os professores igualmente, e a gente teria propostas de movimento, seja de dança, seja de roda, seja de jogos, seja de teatro, seja de conscientização corporal, mas um primeiro momento para poder fazer essa passagem de chegada. E depois, dentro da sala de aula, não é possível. O tamanho de uma cadeira é menor do que o espaço das penitenciárias mais lotadas. Não dá nem 50 centímetros quadrados. Não é possível você manter uma pessoa, uma criança, um adolescente, por tanto tempo. Ele vai se desmontar, ele vai viajar, ele vai longe, ele vai se desinteressar, ele vai dormir, ele vai derreter em cima dessa cadeira. Então, de tempos em tempos, é preciso, a cada 1h30, precisa de um movimento corporal, que pode ser conjunto, e que vai variar, claro, a mesma brincadeira que você faz na educação infantil, ou a mesma proposta, é diferente da que você faz no ensino médio. Mas precisa desses respiros, de despertar o corpo. Né? E aí, claro, os recreios, até conversamos com a Silvia preza o tempo de recreio, mas cada vez é menor nas escolas. E aí você vai tendo uma evasão escolar enorme. Você vê que mesmo na rede pública, que muitas vezes as crianças vão para comer, né? Há uma evasão imensa, porque elas não estão mais motivadas. É difícil manter a motivação. E outra, é conteúdo atrás de conteúdo, é prova atrás de prova, é trabalho atrás de trabalho. O cara já fica o dia inteiro na escola, tem que ir para casa fazer trabalho, e aí fica... Então, assim, essa minha proposta, ela é de que realmente o corpo faça parte. E só para terminar, concluir aqui, para o corpo fazer parte, o bailarino, o professor, o educador somático, ele tem que chegar junto do professor. O professor não teve essa formação. O professor precisa sentir no próprio corpo. O professor precisa se desinibir também pouco a pouco. O professor precisa tomar essa matéria-corpo no seu próprio corpo. Senão a gente entra e faz entretenimento. A gente vai lá, faz as crianças fazerem um monte de coisa que depois elas não veem ninguém reproduzindo, nem em casa e nem na sala de aula. Então, trabalhar o corpo do educador com o respeito de que ele é um adulto, que ele precisa ir com calma nesse aprendizado, é fundamental também. Sim, excelente fala. Gente, a gente recebeu aqui uma pergunta e o pessoal que quiser mandar algumas perguntas, tem aqui a caixinha, pode mandar algum comentário também. Falaram assim: ser livre para poder criar, seja minha arte ou seja minha rotina. Estar sempre em movimento, dar vida e consciência corporal às pessoas. A paixão pela arte, estar no palco, oferecer poesia, estar entre criativos e sonhar. Acho que isso, não sei o que vocês acham, assim, mas acho que essa conversa ela tem muito a ver com o criar autonomia, né? Se fala muito sobre a construção, a chegada na autonomia do estudante, da criança, do jovem, até do adulto, né? E como que vocês veem a inserção da educação somática nessa busca pela autonomia, nessa busca pela emancipação, né,
dessas crianças. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Ai, Marina. Tô com medo desse meu áudio aqui, se vocês estão me ouvindo ou não. Estou ouvindo Agora muito sim. bem. Não Ai, muda nunca vi uma... Eu não posso mexer nem um centímetro. Não, nem mexe. Não sei se eu falaria de autonomia exatamente, ou se eu falaria de uma totalidade, de uma integração, né? Então, eu penso também que esse trabalho, ele é um trabalho de autoconhecimento, para que a pessoa, a criança, se sinta inteira, para que ela se sinta plena. E aí, o que eu chamo de integração é a integração entre a consciência e o inconsciente, um conhecimento mais cognitivo, mais racional, e um conhecimento mais perceptivo, mais sensorial. Então, acho que trata da gente ir conseguindo que essa criança seja cada vez mais dentro de si, mais integrada, mais plena. E no caso também da arte, né, a gente tem aí uma disputa pelo simbólico, que é uma coisa que interessa muito. Então, um trabalho que promove a imaginação, que aumenta a sua condição de formação simbólica, é muito importante, porque, vê, não adianta uma criança simplesmente saber escrever bem. Ela tem que ter um discurso, um pensamento. O que é que ela quer escrever, né? Então, um pouco o caminho construtivista, pelo que a gente tem conversado, eu e a Silvia, ele está conversando com o que a gente está fazendo no trabalho de expressão corporal. Então, ele conhece o corpo, ele elabora discurso e isso promove manifestação. Não é o contrário, não é o código que chega e ele aprende uma habilidade motora e fica preso nela. Ele vai construir aquilo. Isso, para mim, é autonomia. Isso, para mim, é autonomia de ser inteiro, de ser pleno. Né? Não é adquirir só essas coisas, mas é se entender numa totalidade e conseguir lidar bem consigo mesmo, que já é um trabalho bastante difícil, e com o outro, e de convivência, e de estabelecer aí sim, né, regras, jogos, limites para estar em sociedade, com respeito à diversidade, com generosidade. Então, acho que é tudo isso que a gente trabalha. Talvez autonomia a gente até reduza, né? Estou falando de uma coisa que para mim parece muito grande. Fala, André. Eu vou falar a mesma coisa que você, mas eu acho a autonomia uma coisa muito importante. Muito importante. Né? E eu acho que a gente busca, sim, autonomia. Né? E quando uma pessoa sabe escrever, ela tem muito mais autonomia do que uma pessoa que não sabe escrever. Né? Quando o conhecimento traz para a gente a saída da inocência e a tomada de decisão. Você escolhe. Né? Poder conhecer é poder escolher. Por isso que a escola e a educação é tão importante. O que eu acho que a gente está aqui trazendo é que isto possa ocorrer no corpo. Porque aonde que... Se a gente já falou, os educadores não têm essa matéria dentro da faculdade deles. Não tem essa formação. É super importante. E nós não temos. Aonde que a gente aprende sobre o próprio corpo? A gente aprende na vida e, o pior, se machucando no geral. Né? Vamos dizer, então, agora, claro, essas perspectivas educativas e terapêuticas que incluem o corpo, elas te dão um repertório para você poder fazer escolhas. Então, é igual a ler e escrever. Quem é analfabeto está privado de poder fazer escolhas. Quem é analfabeto corporal, eu acho essa palavra tão feia, mas ela precisa ser falada, né? Porque é uma realidade, né? Mas assim, quem não teve essa possibilidade, não tem essa possibilidade, não tem autonomia. Autonomia é minimamente a possibilidade de escolher, né? Então é isso. Estamos falando a mesma coisa, mas é só por um outro lado. Falando a mesma coisa. Perfeito.
A gente recebeu aqui um comentário da Pazeto Valéria. Ela falou assim: muitos conceitos da dança estão relacionados às demais matérias do currículo escolar. Podemos aprender matemática, ciências pelo corpo, pois é através dele que aprendemos corpo e mente. E aí a gente recebeu uma pergunta aqui na caixinha, falando assim: gostaria de ouvir a Silvia falando sobre como o corpo é considerado, por exemplo, na matemática. Olha, não é tão considerado na matemática, né? A gente pode fazer um monte de experiências e brincadeiras, dependendo do que eles estão aprendendo concretamente, não precisam estar sentados na cadeira com uma carteira, né? Você pode fazer de outras maneiras a experiência, mas não é a primeira coisa que a gente pensa na matemática em relação ao corpo. Pensa no movimento, mais do que no corpo. Difícil isso, né, gente? Pensar em cada disciplina com o corpo é complicado, né? A gente pensa em maneiras... mas ao mesmo tempo... eu estou aqui também. Fala, André. Não, é que eu ia falar que sim, tudo se aprende a partir do corpo, né? Não é à toa que a gente conta nos dedos, né? A gente percebe a noção, os bebês recém-nascidos têm algumas noções matemáticas já, vamos dizer, já estão implícitas, por exemplo, ou grupo, né? A noção de o que é unitário ou grupo, a noção do que é binário, porque ele tem um lado e o outro do corpo, então aquilo que é dividido em dois, né? Então, assim, as experiências primeiras, elas corporais, é que elas abrem também para muitos conceitos abstratos da matemática, que foi a pergunta. Mas, por exemplo, a ética, né? Bater no outro ou não bater no outro, se aprende através do corpo, se aprende tocando o outro, né? Então é uma história, é ética também, né? Quer dizer, então a gente abre campos abstratos a partir da experiência do corpo desde muito cedo. Mas estava pensando mais numa estrutura de aula, né? Que você pensa maneiras de trabalhar o conteúdo, que a criança não esteja sempre sentada numa mesma posição, né? Que ela possa ter experiências matemáticas que também atravessam o corpo, mas não é a primeira coisa para pensar. Mais difícil, é bem mais difícil. Por um outro lado, eu também acho que quando a gente abre a escuta do corpo, né, dá prioridade para isso na rotina, todos esses outros saberes passam por esse corpo de outra maneira. Eu confio muito nisso. Então, não sei se a gente aplica diretamente, né, o que é de exercício de dança que aparece na matemática. Então, tem que pensar assim. Mas quando a gente pensa na totalidade, a gente está pensando que uma coisa alimenta a outra, se sedimenta na terceira, se inscreve na quarta. Então, a ideia da experiência, né, eu sempre falo isso para as minhas alunas e alunos, assim, você é um laboratório ambulante, agora essa ideia, né? Laboratório ambulante, então pesquisa no banho, pesquisa tomando sopa, pesquisa, você vai trazer para mim a sua experiência da vida inteira. Afinal, é sobre isso que a gente está falando, de considerar a experiência de vida. Neste sentido, a escuta do corpo pode alimentar a matemática, geografia, português, qualquer outras coisas, porque esse movimento e essa consciência não termina na hora que eu entro para estudar matemática, ao contrário, ela está em mim, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que isso tem um outro nível de atenção mesmo, de presença. Isso também é uma questão que o André até já colocou, né? Então, a gente tem essa preocupação, presente, estar aqui, mais presente, né? E até... E vivendo, experimentando, sendo, né? Sendo. Até uma coisa que... Isso que a Marina está falando, né? Quer dizer, se você pega esse corpo contido, engessado numa cadeira, ele quer se movimentar, né? E se você não dá vazão para isso,
a atenção vai parar em outro lugar. Então, o que a Marina falou é que quando você traz a experiência do corpo e dá vazão para isso, você não precisa estar fazendo isso o tempo inteiro. O corpo pode ser o lugar aonde você está bem acomodado posturalmente, sensorialmente, e pode abrir a sua percepção para áreas que não são necessariamente corporais, como a matemática, né, avançada, ou outras áreas quaisquer, né? Concordo, Marina, muito. Só o fato dele saber também que ele vai ter um momento para aquilo, né? Então, assim, os muito pequenininhos, eu sou professora de segunda e terceira. Eu não vejo vocês direito. Eu vejo que, por exemplo, eles estão na fila do almoço, acabaram de fazer minha aula, estão se empurrando porque estão morrendo de fome, não tem muita paciência para esperar chegarem lá para se servir. E eu passo brincando e falo, sacro! Sacro significa volta para a coluna, aterra aí, dobra seu joelho, espera um pouquinho. E eles entendem que é hora de ter um pouco mais de tranquilidade para esperar aquele almoço. Esse é um exemplo de alguma coisa que é uma informação anatômica, de organização do movimento, até simbólica, né? Porque não é exatamente o sacro que vai te ancorar, mas é uma brincadeira, que vai e migra. Então, onde é que está? Está no aguentar esperar, na relação de que o outro está na minha frente. Então, tem uma série de outras coisas que tem a ver com essas pequenas combinações que a gente faz dentro da aula, cuja moradia é o corpo. E se essa morada está aberta, essa morada está aberta. Ele vai se relacionar de outra maneira com isso, né? Então, por exemplo, também, outro exemplo que eu acho bonito, eu faço muito assim, a gente fecha os olhos e tenta fazer um círculo, e quando abre os olhos a gente vê se a gente conseguiu fazer o círculo de olho fechado ou não. Em outro momento eu peço o círculo, ficou fácil, né, de olho aberto. Então, as referências do que eu vejo, do que eu não vejo, que sentidos eu usei. Então, sempre lembrando isso, né? A gente está pensando no movimento como sexto sentido que acolhe todos os outros e que dá esse contorno de si mesmo, da relação, da minha organização com os demais, né? Então, eu acho que é um trabalho realmente que atravessa aí uma condição, um estado de presença que ajuda a chegar, a tocar esses outros sentimentos. Né? Porque como é que a gente encosta nisso? Eu penso sempre sobre isso, né? A matemática está longe lá. E eu estou aqui, pequenininho, no segundo ano. Como é que eu vou chegando? Como é que eu trago isso para mim? Como é que isso vira eu? Então, acho que são essas perguntas que não sei. Sim, eu fiquei pensando aqui agora uma coisa que eu ouço muito, assim, e acho que é algo que eu compartilho também, que a gente é muito interessante quando a gente integra a dança, a linguagem do corpo com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento. E isso é muito importante para o ambiente educacional, mas também a gente precisa lembrar que a dança é a expressão do corpo e o aprendizado do corpo por si só já é algo que tem um sentido muito importante, né? Seja dentro ou fora da escola, por si só já é um conhecimento muito válido e que não necessariamente precisa estar nessa integração para ter o seu valor, né? Apesar de quando isso se integra e cria uma unidade, com certeza a gente amplia muito o acesso a outros conhecimentos que a gente pode explorar mais, né? Totalmente. Acho que é pensar no ser humano total, integrado, e esses desenvolvimentos eles são muito diferentes para cada criança. Né? Eu tenho até questionado um pouco o termo dança, falado isso para tudo. Acho que não é para pensar em dança, em música, em yoga como uma habilidade específica, mas como espaços internos que a gente pode conhecer e manifestações que a gente pode viver. Né? É
muito mais amplo. É uma condição do ser humano, não é uma condição de formar as crianças para ser um artista, por exemplo, né? É muito diferente mesmo de quando você dá uma aula de dança, você tem um código de dança, né? Vai sair daqui 3 meses fazendo um pirueta. Não é sobre isso que a gente está conversando aqui. A gente está falando de um suporte, de um apoio interno que vai servir para essa criança de escuta, de presença, de permeabilidade, de leitura de mundo, de condição de manutenção, de filhos, enfim. Esse caminho, né? A Carolina Lustosa colocou um comentário aqui bem legal. Ela falou assim: jogos, brincadeiras são uma ótima possibilidade. Uma bem legal é o jogo Mancala, de origem africana, e além de trazer a matemática de maneira lúdica, nos conta uma história ancestral através da oralidade, circularidade. Muito legal. Eu queria saber. Eu pensei a partir desse comentário dela, queria saber como que vocês abordam esse lugar da educação somática, como que vocês pensam de maneira prática mesmo, eu quero dizer, esse conhecimento, essa forma, essas metodologias, assim, não sei se metodologia é a melhor palavra, como que isso chega nas crianças, como que vocês acessam elas, colocam isso em prática. E a Thalita está falando que eu fiquei muda de novo, é isso? Agora acho que melhorou, agora eu estou ouvindo. Vamos ver. Eu acho assim, pegando um pouco a questão anterior, né, que você trouxe, da importância da expressão artística, da dança, né? Acho que ninguém aqui tá tirando essa importância, muito ao contrário, né? Somos bailarinos, eu e Marina e tal. O que acontece é que, junto nessa conversa com a Silvia, a gente entende que a maior parte do tempo as crianças passam na escola. As escolas ocupam muito tempo da vida das crianças, né? E também os pais estão muito ocupados trabalhando, quer dizer, a realidade é que o tempo fora da escola ele é pequeno, né? Então, ok, quem consegue chegar a escolher e tem a possibilidade de ir para uma escola de dança, né, e fazer todo um desenvolvimento, é maravilhoso. Mas a gente não pode tirar essa possibilidade de todos. E aí a dança dentro da escola ela ganha um significado muito importante, que é esse significado mais somático, né, que a gente está falando, mas é também um significado expressivo. A escola se importa de desenhar, de ensinar desenho. A escola se importa de ensinar música. A escola se importa de ensinar gramática. São todos elementos muito importantes da expressão e cada um vai usar de uma maneira. Então, eu acho que assim, hoje o que nós estamos falando e que a dança não seja uma coisa só para as meninas, ou só alguma coisa muito erotizada, que é a dança da garrafinha, né? Que é o que acaba sendo o popular. Então a escola pode trazer outras profundidades e outras liberdades, e aí muitas pessoas evoluírem na sua expressão artística também. Sobre as estratégias, Rubens, vocês estão me ouvindo bem? Então, agora, né? Eu estou ouvindo um pouquinho abafado. Acho que se você chegar um pouquinho mais perto, melhora. Tá melhor? Sim. Tá. Agora? Ah, meu Deus, gente, que coisa louca. Sobre as estratégias, assim, falando daí mais do meu modo de trabalhar mesmo, eu gosto muito de trazer esqueleto para as crianças. Eu acho que é uma coisa que é misteriosa, eles curtem, né? Então quase todas as aulas começam com alguma parte do esqueleto que eu coloco para a gente ver.
E aí também conversando com esse pensamento mais construtivista, eu trago, mas eu não falo exatamente o que é. Então eles vão levantando hipóteses, vão comparando, vão brincando. E aí a gente começa a falar da organização do movimento. Então, o que é que eles sugerem em relação à outra parte? E aí esse momento mais individual, né, que eles fazem uma exploração de movimento. E aí eu lanço um jogo de improvisação, normalmente, em duo, em trio, em quarteto, em que eles precisam, ao explorar, criar uma cena, uma peça, uma coreografia, né? Mas ainda muito livre, né? Em que cada um consegue se colocar e se comunicar com o outro. Então, isso vai variando, posso fazer uma sugestão de espaço, com linhas, ou de ritmo, com alguma música mais específica, ou enfim, né? Sempre nessas brincadeiras. E depois, quando a gente termina, a gente assiste um, mostra para o outro, acho que essa parte da apreciação é muito importante. E aí eu tento resgatar lá a estrutura, né? Viu o uso do pé, a relação do pé com a mão, o ilíaco, a relação do isquio com o calcanhar. E eu acho que é importante aqui colocar, ser criança, a gente não precisa ter medo de colocar alguma coisa muito complexa para a criança. Ela é muito capaz. Ela é muito capaz, ela é mais capaz muitas vezes do que um adulto, um artista que já se perdeu, um artista em formação, como por exemplo a Helena, que já se perdeu desse jogo espontâneo, né? Então, o que eu tenho normalmente na criança é já essa integração. Então, eu jogo alguma coisa como um osso bem concreto e ele vê um dinossauro, né? Então, já está lá o simbólico, a imaginação, o que ele inventou, um pouco do que é real. E isso também eu vejo na criação dele. Então, ele está explorando um pouco a organização que eu estou propondo, um pouco alguma vivência que ele já trouxe lá atrás, uma praia que ele foi, uma trilha que ele fez, uma memória que ele teve. Um pouco ele está projetando isso. É muito comum eles me trazerem sonhos, né? Os sonhos me interessam muito, tanto por isso eu coloquei o sonho no livro também, né? Então, essa criança sempre traz isso tudo amalgamado. E aí eu vou tentando escutar. Então, se eu sinto que está indo mais para esse universo simbólico, eu peço para eles me registrarem isso desenhando, ou pintando, ou às vezes jogando palavras ao vento, daí dessas palavras a gente faz uma poesia. Então, a criação vai alimentando a criação pela criação e a gente vai, eu vou trazendo mais estrutura, mais organização, mais conhecimento corpóreo. E é assim que se dá as aulas, né? E já puxando esse gancho que você falou aí do livro, gostaria de ouvir um pouco mais como que você aborda isso do livro O Corpo Transborda, que teve o lançamento agora, né? Então, gostaria de saber um pouco mais, para o pessoal também conhecer. Vou mostrar, tá bom, o livro? Ó, o livro Mostra, tá mostra, aqui, mostra. essa capa linda, que é uma coluna transbordante, que é um desenho da Macê, que foi minha aluna lá no Solelena. Com um prefácio maravilhoso do André Trindade, prefácio que ele escreveu super especial. O André me acompanha há muitos anos e acompanhou os 2 pactos dos meus filhos, Beatriz e Thiago. Então é tudo muito também inteiro e amalgamado e total na minha vida, né? Vou pesquisando, vou sendo mãe, vou sendo professora, vou misturando tudo isso. O livro parte dessa abordagem da Pirret e da Bézier. Eu proponho aqui 4 procedimentos que eu chamo de vias de acesso, que são trabalhos de organização do corpo e que também são trabalhos de criação com o corpo. Para ilustrar isso, eu usei QR Codes com pequenos vídeos de Marcelo Lemos e Matheus Minoni, que estão experimentando no corpo. E aí tem ainda esses sonhos, porque eles complementam muito, eu acredito que nesse universo todo de trazer a consciência, o inconsciente vai transbordando e vai aparecendo. Como eu acabei de dizer, tanto com crianças quanto com adultos, é muito comum que eles me tragam sonhos, imagens que tiveram durante
durante o processo comigo. E aí, no último capítulo, eu me dedico às crianças e eu digo lá o que eu gostaria de dizer aqui nessa live. E as crianças me inspiram muito. E muitas vezes na criança que eu entendo novamente o que é mesmo que eu estou procurando no corpo do adulto. Por essa maneira integrada deles serem, por essa maneira de chegar tudo muito junto, né? Muito comum uma criança de segundo ano me contar uma história real já em movimento, né? É muito raro uma criança contar retinho lá no contar com seus irmãos. Marina, você não sabe, já desceu, já subiu, já girou, então já é uma coreografia aquilo, né? Então é muito bonito mesmo para mim, é muito inspirador, assim, e de ver como eles vão ficando felizes de poderem se manifestar via corpo. E normalmente a gente tem, nessa pandemia, a gente teve sempre uma representação inusitada, e eles ficam muito contentes de poderem compartilhar com as famílias, com as que fizeram. Então é um trabalho muito prazeroso, né? E que é, sem dúvida nenhuma, a base de todo o trabalho depois que eu faço com adultos e artistas de formação e conferências. Uhum. E nesse capítulo você fala um pouco do seu trabalho na Alecrim, como que... Sobre o trabalho na Alecrim mesmo. Um relato de aula de segundo e terceiro ano, que eu fiz até, foi uma coisa linda, assim, porque foi uma parte da escrita que saiu em um dia, quando a experiência é muito forte e você volta e simplesmente escreve, né? Então é um relato mesmo de como as crianças foram lidando com o que eu propunha e de alguma maneira também como eu fui lidando com o que elas me traziam de retorno. Porque isso é muito interessante, né? Você nunca entra numa sala de aula com um conteúdo fechado, porque não se trata disso, não se trata de ensinar, de aprender simplesmente, né? Então, isso que o André falou lá no começo, o fato de eu ser bailarina, de eu ter 20 anos demais até, né? De experiência em improvisação e estar junto com outros corpos, me permite, muitas vezes, ter essa possibilidade, né? Investigativa. Então, as minhas aulas, obviamente, são planejadas, mas também, obviamente, elas nunca vão pelo que eu planejei, né? Elas sempre vão pela resposta das crianças. E isso que é muito gostoso, porque você leva uma primeira informação e aí essa informação é modificada e como que passou pelo meu corpo, eu tenho condição de trazer outra e outra e outra, né? Então, eu sempre falo que eu entro em sala de aula com algumas pistas, como, por exemplo, esse osso que está sempre na minha mão, né? Mas é muito bonito, a Alecrim é uma escola muito especial mesmo. Esse esqueleto fica no almoxerifado, eu saio do almoxerifado por esqueleto, várias outras crianças já estão me perguntando o que é aquilo, o que a gente vai fazer. Então, eu sinto que é um exercício de mobilidade também para um quintal inteiro, sabe? E, obviamente, a mobilidade gera sonho, e o sonho gera mobilidade, e assim a gente vai em movimento. Que legal. E queria ouvir rapidamente, assim, da Silvia, como que ela vê a, a Escola Alecrim sendo falada nesse livro, como que ela se sente, a perspectiva dela. Eu acho que é incrível, né? Eu falei para a Marina que eu acho que a gente está numa fase muito de nomear e de formalizar a prática da gente de tanto tempo, né? E eu estava aqui pensando, fugindo um pouquinho do que você está falando nessa pergunta aí da matemática que está ecoando na minha cabeça, que eu acho que a escola é um corpo como um todo, né? Quer dizer, quando a gente pensa numa formação integral em todos os aspectos, é isso mesmo. Quer dizer, a gente tem várias estratégias, várias possibilidades de trabalho, né? As brincadeiras, os jogos, sem dúvida, são fundamentais para a gente, mas tudo isso que a gente faz é também para propiciar
que as crianças possam ficar sentadas assim durante algum tempo para organizar e formalizar também o conhecimento, né? Porque isso também é importante. Então, às vezes, a gente fica pensando só na brincadeira ou nas estratégias para que isso aconteça, sem pensar que tem um outro lado mesmo, que a gente tenta. A ideia é que todo esse conhecimento seja construído de maneira interessante, instigante, mas ele precisa também de foco e de concentração em alguns momentos, né? Ou em vários momentos. Mas eu acho que pensar como um todo, nossas turmas são ruidosas, a gente valoriza que as crianças se coloquem, contem suas experiências, falem das suas hipóteses, das suas estratégias. Então, é uma coisa inteira, né? Não é só numa aula ou em outro, ou em um momento ou em outro, né? Acho que eu não te respondi, mas enfim, eu fico muito feliz. Essa escola é um projeto de vida para mim, então eu fico muito orgulhosa das pessoas falarem, comporem comigo nessa jornada aí longa. Ai, que legal. E André, você fez aí uma participação no livro, como que foi essa participação? Olha, foi muito bom. Bom, é o que a Marina falou, a gente se acompanha há muitos anos, né, em muitos níveis, assim, de amizade, enfim, criação, estudo, e quando ela me chamou para cuidar, né, desse bebê, que era um livro que agora nasceu e já é uma criança, foi muito legal, porque eu acho que o livro dela tem essa possibilidade de abrir caminhos para os profissionais, né, que vão trabalhar tanto com adultos quanto com criança, né? Tem esse capítulo final, que é um capítulo que descreve de fato a prática na Alecrim, mas tudo que vem antes é toda a estrutura de base que culmina nessa prática. Então, mesmo que sejam os corpos dos adultos, lá nos QR Codes, né, são corpos de adultos, quando você chega na aula, e na aula da Alecrim, você vê o corpo das crianças e você entende todo o caminho. Então, eu acho que ele é um livro muito inspirador, né? E eu comprei assim a ideia rapidamente, eu me apaixonei pelo livro, que eu nem sabia o que era exatamente, já tinha lido alguns textos, mas eu comprei a ideia e continuo achando que é um material maravilhoso, né? Que é um material guia, é um guia para o trabalho corporal, mas também para o desenvolvimento da criatividade e da expressão artística. Então acho muito legal. Ah, que legal, obrigada. E o pessoal tá aqui nos comentários falando que tá querendo ler, como que faz para comprar, onde acha. Olha, o livro está no site do Grupo Sumos. A gente tem um cupom de desconto, não é? Pelo portal Mood. Sim. E depois você pode falar melhor do que eu sobre esse cupom de desconto. Está nas livrarias da Vila, então tem na Fradique, tem na Lorena, também está na Amazon. E, enfim, não é difícil. Mostra a capa de novo, mostra a capa de novo. Ai, que lindo. É lindo demais mesmo. Bom, gente, fica aí o convite para vocês adquirirem esse livro, para vocês saberem um pouco mais sobre esse debate, sobre esse trabalho da Marina lá na Alecrim. A gente tem o cupom de desconto exclusivo aqui do Portal Mood. Então, se você quiser adquirir o seu livro, é só colocar lá na hora da compra o código MUD20SUMOS. E se vocês quiserem lembrar depois como que é esse código, no nosso feed saiu um post hoje, inclusive, falando sobre essa dica desse livro e tem lá o cupom, tem 20% de desconto. E convido vocês aí a lerem
E foi muito legal esse bate-papo hoje. Eu podia ficar a noite inteira ouvindo. Esse é um assunto que eu sou apaixonada, assim, adoro esse lugar do corpo com a educação somática. É uma paixão que a gente tem aqui no Portal Mood também, que todas nós da equipe compartilhamos muito. E queria agradecer essa conversa, a honra de estar aqui com vocês essa noite, nessa quarta-feira. E obrigada, viu, gente? A gente vai colocar o cupom nos stories também. Eu queria só terminar agradecendo muito a presença do André Trindade e da Silvia, reforçar que o diálogo, tanto um quanto o outro, foram muito importantes nessa construção, tem sido e serão, porque não termina, né? A gente continua estudando e continua pensando. Então, realmente, são duas referências para mim, quem pega o livro vai ver isso. E queria agradecer a equipe da Alecrim pela escuta, eu vi que tem muita gente aí, né? Especialmente a Ângela Calabria, queria deixar um beijo para ela, que é uma pessoa que tem me encorajado muito dentro da escola. E queria também deixar um beijo grande para as minhas crianças. Oi, Marina, é o Gabo. Oi, Marina, é a Violeta. Então, um beijo grande para essas crianças que estão aqui, ó, 9 da noite, acompanhando a gente. Dizer que vocês, crianças, são uma inspiração. Mesmo. Obrigada, viu, Rúbia, pela oportunidade. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que acompanhou até agora. E a live vai ficar gravada. Alguém perguntou, a gente deixa aqui no nosso feed, depois é só procurar aqui, tá bom? Tá bom. Obrigada, André. Olha, eu termino com uma vértebra de baleia aqui, ó. Ah, muito bom. Muito bom. Empresta pra gente levar para a letrinha. Assim. Eu empresto. André, pesado. Você não foi aluno da Alecrim, mas eu vou fazer um tour com você lá qualquer dia. A gente vai combinar. Oba, vou amar. Vou amar. Bom, gente, obrigada. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Beijo. Tchau.